Então, queridas, hoje nós estamos aqui, né, mais um dia na presença do Senhor para compartilhar a palavra, para poder receber esse maná que vem diretamente do trono de Deus para nos alimentar. E eu quero falar hoje com vocês sobre posição, né? O nome desse devocional aqui hoje é Permaneça na Posição. E há uma diferença entre posição e estado. Eu fui muito abençoada com essa palavra, Deus falou muito comigo, porque existe uma diferença entre posição e estado, né? A nossa posição, ela já foi definida. A nossa posição, ela é eterna. A nossa posição é aquilo que nós somos em Cristo e diante dos olhos de Deus. O estado é a forma com que nós nos encontramos no momento. Olha, o estado, o que é o estado? São as circunstâncias. O estado são momentos na nossa vida que nós passamos, são circunstâncias, só que eles são temporários, né? O estado, ele é passageiro, mas a posição, ela é permanente. Sabe, se você souber a diferença, né, da posição do estado, você então vai permanecer na posição. Você vai passar por estágios da sua vida, mas o que vai te fundamentar não é o estado que você está passando, mas é a posição que você está em Cristo. E a Bíblia está cheia de versículos, né, para nos falar sobre a nossa posição, né? A Bíblia fala em vários versículos. O nosso estado muda todo dia, né, de acordo com as circunstâncias. Às vezes uma coisa que aconteceu na sua vida, né, ali uma circunstância de uma crise financeira, uma crise no casamento, ou na criação dos seus filhos, ou mesmo no ministério, ou na liderança, né, um desafio. Então, momentos na nossa vida, nós vamos passar por estados diferentes, né? Agora, a sua posição, ela já está estabelecida diante de Deus. A sua posição nunca muda, o seu estado sim, né? E então a Bíblia diz em vários versículos qual que é a nossa posição. Eu costumo sempre chamar a existência esses textos, né? A palavra do Senhor fala lá em Isaías 61 que o Espírito do Senhor está sobre nós pelo que Ele nos ungiu, né? Eu gosto muito de confessar esse texto, que eu sou ungida do Senhor. Eu fui ungida para pregar boas novas aos quebrantados, né? Para trazer o óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Então, sempre que eu vou ministrar, ou que eu vou ali, tá no meu devocional, eu oro esse versículo, porque essa é a minha posição. Qual que é a minha posição? Eu sou ungida de Deus. As circunstâncias podem vir para testar essa posição. O estado pode vir e às vezes eu posso nem me sentir assim, mas a verdade é que eu tenho a unção do Santo. Gosto muito também do texto de 1 João 2,27, que eu sei de cor, né? A unção que dele recebeste permanece em vós, e não há necessidade que ninguém vos ensine a respeito de qualquer coisa, porque a própria unção vos ensinará todas as coisas. Então, quando eu preciso de sabedoria, eu falo, eu tenho a unção do Senhor. Eu tenho a sabedoria. Então, essa é a minha posição, né? Salmo 1 fala que eu sou como árvore plantada bem junto à ribeira de águas, que no devido tempo eu vou dar o meu fruto, não é? A minha folha não vai murchar, e tudo que eu colocar nas minhas mãos vai prosperar. Essa é a minha posição. Eu estou plantada bem junto a ribeiros de águas. Vão vir circunstâncias, não é? A minha folha vai sentir a sequidão, vai sentir o sol escaldante do dia do deserto, do dia da pressão, mas a verdade é que essas águas, elas vão me nutrir, e eu sou como essa árvore, eu não vou murchar, eu vou permanecer, e tudo que eu colocar nas minhas mãos vai prosperar, amém? Então, o que nós precisamos fazer? Chamar a existência essa verdade. Qual a verdade? Da minha posição. Então, a minha posição, ela já foi estabelecida, né? O estado é flutuante e transitório, mas a minha posição, ela permanece firme diante de Deus. Eu não vou abrir mão da posição que Deus me levantou. As circunstâncias não vão me remover desse lugar, né? Muitas vezes eu já tive que enfrentar circunstâncias que eu pensei, agora eu não consigo. Você já passou por circunstâncias assim?
Você fala, nossa, agora o vento tá forte. Depois, nossa, veio uma ventania, veio um vendaval. Né? Mas nós estamos firmados na rocha, porque essa é a nossa posição. Deus falou muito comigo nesse texto. Por quê? Porque nós precisamos permanecer nessa posição que o Senhor nos plantou. Amém? Lembrando que nós precisamos ignorar o estado. Tá bom, então o que eu faço com essa situação que é real? Uma situação real, financeira, do meu casamento, né? uma situação difícil no meu discipulado, que eu preciso tomar decisões, uma situação de enfermidade, né? De um diagnóstico que apareceu. O que eu faço com essa situação, que é esse estado? O que eu faço? Que aconteceu? Você vai ignorar. Por quê? Porque o estado ele é transitório. Você vai ignorar o seu estado. Né? Não julgue o seu estado, mas você precisa agir de acordo com a sua posição. Amém? Os dias difíceis, as circunstâncias virão para testar se você vai permanecer ou não na posição que o Senhor te plantou. Né? Não permita que o seu estado afete o desfrute daquilo que Deus te deu. Porque muitas vezes essas circunstâncias vêm para quê? Para nos abater, para nos fazer, né, olhar para a circunstância, para o estado e roubar a nossa alegria, roubar o desfrute. Amém? Então, fala assim comigo: eu fui plantada em ribeiros de águas. Eu sou como uma árvore. Frutífera. As minhas folhas não vão murchar. Eu vou permanecer no lugar que eu fui plantada. E tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Amém? Independente do estado, independente da situação que você passar. Olha que texto poderoso de 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 8 ao 10, vou falar somente algumas partes. A Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, né? E ele ruge como um leão, procurando alguém para devorar. Só que a Bíblia fala: resistir-lhe firmes na fé. Então, existe um inimigo que está ao nosso derredor, né? Ele está procurando alguém para devorar. Então, é lógico que existe alguém que está tentando te pegar na sua fraqueza, naquilo que você já percebeu que é uma área frágil na sua vida, né? Então, nós precisamos, nesses dias, identificar, porque a Bíblia fala que como o leão que ruge, ele não é o leão. Ele se faz de um leão que ruge, né? Como? Com pensamentos, às vezes até usando pessoas para duvidar de você, para ameaçar você, né? Para ofender você, para duvidar da sua integridade. Então são muitas circunstâncias que o diabo usa para poder rugir, né? O rugido são pensamentos muitas vezes de incapacidade, né? Não, eu não vou crescer, essa célula não vai multiplicar, Deus me levantou, mas eu não consigo corresponder como esposa, não consigo corresponder como pastora, não consigo corresponder como mãe, não é verdade? E tudo isso são acusações de um leão que não é leão, ele só está rugindo. Então nós precisamos nos posicionar na posição que o Senhor nos colocou. Por quê? Porque esse leão vai rugir para trazer intimidação. Essa é uma palavra que você não pode esquecer. Fala comigo: intimidação. Porque essas vozes, elas vêm para nos intimidar. Elas vêm para quê? Para te fazer remover dessa posição que o Senhor te plantou, né? Agora, eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4 e 5, fala que as nossas armas, as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. O texto fala: as armas da nossa milícia é guerra. Você vive em uma constante guerra. Ah, não, pastor, eu moro no Brasil. O Brasil faz que não tem guerra.
Não, você vive numa guerra espiritual. Essa guerra acontece na sua mente. E é lá que é o campo de batalha. Você, como mulher de Deus, precisa aprender a guerrear. Você precisa usar as suas armas certas. E qual que é? Aqui o texto de Coríntios, 2 Coríntios 10, fala que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. O que elas são? Poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, da sua palavra. Eu já decorei, porque isso aqui é arma. Você precisa munir, você precisa se munir de alguns textos da palavra para você atacar, porque a palavra de Deus, ela é a arma, amém? Então você precisa se posicionar com essa palavra. Então, primeiro, você não vai aceitar o rugido do falso leão. Como? Você vai combater com a palavra, mas também um outro aspecto de você vencer esse rugido é ignorar. Quando você ignora esse rugido, isso é muito poderoso, porque ele vai lançar sobre você essa arma, essa flecha, esse tiro, e esse tiro não vai te pegar. Por quê? Porque é impressionante, porque o único poder que o diabo tem é o que você mesmo dá a ele por acreditar no rugido. Quando você acredita no rugido, você libera, né, esse falso leão para te devorar. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar indiferentes aos rugidos, amém? Nós vamos ignorar, nós vamos falar, eu não vou te ouvir, porque os meus ouvidos vão ouvir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu sou ungida, que eu fui posicionada, que eu sou como uma árvore plantada bem junto a ribeiros de águas, amém? Então nós vamos combater com a palavra, nós vamos ignorar o rugido e nós vamos então permanecer na posição de vitória. Como? Fale de vitória diante da derrota. Fale de paz diante do medo. Fale de saúde diante da doença. Fale de abundância diante da carência. Em vez de reclamar, profetiza a vitória e declare o favor de Deus e a bênção de Deus e a sua posição em nome de Jesus. Feche os seus ouvidos para o rugido, abra a sua boca para o verdadeiro rugido do verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. Amém? Nós estamos aqui porque nós somos chamadas pelo Senhor, porque a nossa batalha não é conquistar, a nossa batalha é permanecer na posição que nós já fomos colocados. Você já foi colocado numa posição, qual? Você está sentado à direita de Deus Pai, acima de principados e potestades, acima de todo nome que se possa referir. Está lá em Efésios, capítulo 2. Essa é a sua posição. Então, nesses dias, eu tenho certeza que nós vamos vencer todos os falsos rugidos, né? Porque a Bíblia diz que ele como leão, mas ele não é o leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá é quem dá a última palavra na nossa vida. Amém? Tem um vídeo, né, que a pastora Luiz colocou na reunião, que ele viu que está até no YouTube, você pode procurar, onde vieram, né, tinha ali 15 leões numa floresta ali da África, estavam ali, né, comendo, estavam ali já com uma presa, um animal ali que eles estavam já comendo aquela carne, mas eram 15 leões. E aquele vídeo mostra, né, 3 nativos daquele lugar. Eles se posicionaram. E é impressionante, porque eu acho que se fosse eu, já tinha corrido há muito tempo. Mas é muito interessante naquele vídeo, porque aqueles 3 nativos, eles foram juntos, né? Naquela posição, rumo ali àquele lugar que estavam aqueles 15 leões, comendo aquela presa. E por incrível que pareça, quando eles chegaram ali, todos os leões saíram correndo. E aqueles nativos pegaram, né, aquela carne, colocaram ela no ombro e saíram para comer. E é impressionante, só vendo o vídeo mesmo, para você ver essa cena, que realmente, o que aconteceu ali? Aquele vídeo, né, na África, mostram que 3 aspectos, para nós encerrarmos ali. Aqueles 3 nativos foram juntos, porque os leões, quando eles veem as 3 pessoas pertinho, juntinhos, eles veem com uma pessoa só, isso fala de unidade.
quando você caminha em unidade com a sua liderança, né, em unidade de propósito, os leões, né, que tentam te atacar, eles vão sair, porque eles vão ver que você está unida com um só propósito. Amém? Segundo, eles foram ali confiantes. Confiantes, ou seja, você sabe a posição que você foi colocada, né? E você então não vai abrir mão dessa posição. E terceiro, você não vai sair dessa posição. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 fala que nós temos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. A Bíblia fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu fui olhar no original, a palavra testemunhas aqui é alguém que presencia algo. Nós temos uma nuvem de testemunhas que estão presenciando a nossa vida, presenciando as nossas atitudes. A Bíblia fala que como o leão que ruge, ele está ao nosso derredor. Existe uma nuvem de testemunhas, vendo se você vai ficar no lugar que o Senhor te posicionou ou se você vai abrir mão dessa posição. Amém? Nesses dias o Senhor está te munindo com essa verdade para você permanecer na posição que você foi colocada. Não abra mão dela. Ignore o estado, porque o estado é temporário e momentâneo, mas a posição, ela é eterna. Amém? Que Deus abençoe você, permaneça na posição que o Senhor te plantou. Em nome de Jesus.